Em ponto agora na Bahia. Vamos falar de saúde? Diabetes, doença silenciosa e muito séria. Assim que o paciente descobre, precisa se adaptar, precisa mudar hábitos e principalmente a alimentação. Josemir é diabético, mas confessa: a alimentação não mudou muito depois da descoberta da doença. E ele ainda comete excessos. Mudei, mas não tudo, né? Não tudo. É que porque sou teimoso, né? Tomo um doce, um guaraná de vez em quando, né? Final de semana, uma vez ou outra, tomo uma cervejinha na praia, que eu moro perto da praia, né? Mas não é certo, né? Na realidade. Quando o assunto é comida, parece mesmo difícil resistir a algumas tentações. Mas vale lembrar que a diabetes é caracterizada pela incapacidade do organismo de produzir insulina. E a consequência é a elevação da taxa de açúcar no sangue. Por isso, muita gente acha que basta se livrar do doce para controlar a doença. A presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Bahia alerta que a quantidade de doces que cada pessoa pode consumir depende do tipo da doença. Se for um diabetes tipo 1, que normalmente são crianças, adolescentes, adultos jovens, geralmente eles são magros, eles não têm alteração de colesterol, triglicéridos, então o açúcar ele pode ser inserido e não liberado. Qual é a dieta adequada para eles? É a dieta igual a qualquer pessoa da idade deles, saudável, e portanto o açúcar não deve fazer parte da rotina. No caso do diabetes tipo 2, 80% são sobrepeso ou obesos. Então a gente olha para esse paciente como um paciente que precisa perder peso. E, portanto, os doces não podem fazer parte, os açúcares não podem fazer parte. E nem adianta pensar que as frutas estão liberadas para saciar a vontade de comer um alimento mais docinho. Algumas podem conter mais açúcar do que muitas sobremesas. Uma pessoa não pode substituir um doce por 4, 5 mangas, 4, 5 frutas. Tudo também é uma questão de quantidade, mesmo as coisas saudáveis. A alternativa mesmo é buscar o equilíbrio para conviver com a doença. Lembra do seu Josemir e de alguns dos exageros dele? Pois é, ele já enfrenta problemas causados pelos maus hábitos. Já estou praticamente quase perdendo a visão. Meu pé dói muito, é muita câimbra nos braços. Às vezes tem dia eu dormindo aqui em casa, eu acordo até gemendo de dor, né? As pernas ficam duras e tudo, é causado pela diabetes, né? E não espere ser diagnosticado com uma doença, seja diabetes ou outra doença, para começar a mudar seus hábitos alimentares. Já disse aqui, levanta a bandeira, uma boa alimentação previne diversas doenças, o diabetes, a hipertensão, a obesidade, até o câncer. Recentemente, uma pesquisa mostrou aí que os embutidos a salsichas, chouriças e linguiças colaboram com o câncer. Então, vamos controlar a alimentação para evitar estar sofrendo aí transtornos, né? Já controlando antes, a gente não precisa se privar de nada. Mas vamos continuar esse alerta importante sobre a diabetes, porque até mesmo quem controla tudo certinho pode ter consequências graves, não é isso, Yula? Muito bom dia. Exatamente. Muito bom dia, Jéssica, você que acompanha o Bahia no ar. E um dado importante, mais de 19% das pessoas acima dos 60 anos sofrem com diabetes. Aí você em casa aí deve estar se perguntando, algum fator genético ou hereditário? Não necessariamente. Quem vai explicar pra gente esses detalhes é a doutora Alina Feitosa aqui comigo, endocrinologista. É isso mesmo, né? Maus hábitos, de fato, podem também levar a diabetes? Muito bom dia, doutora. Bom dia, Yula. Certamente. O diabetes é uma doença onde você tem aumento da resistência à insulina ou diminuição da produção da insulina. E isso está relacionado a uma genética, uma herança poligênica, ou seja, o pai, a mãe, um tio, um familiar tem, mas também tem muita influência do ambiente, isso se tratando do diabetes mellitus do tipo 2. O diabetes mellitus do tipo 1 já é um outro tipo de doença, onde há uma destruição das células que produzem insulina no pâncreas. Então esse ambiente que influencia faz com que a pessoa possa desenvolver frequentemente o diabetes. Os maus hábitos, a falta de atividade física, o ganho de peso, o envelhecimento da população. E a gente fala ao vivo aqui do Chique do Tororó, onde a gente tem diversos exemplos positivos para mostrar pessoas que acordam cedo, praticam atividade física, e aí vai mais um númerozinho impressionante. 32% dos brasileiros não praticam atividade física, ou seja, é essencial que de fato insira atividade física na rotina para se livrar de doenças como diabetes, doutora.
Não tenha nem dúvida, a atividade física muitas vezes é praticada pelo indivíduo com o propósito de perder peso. Mas, em geral, a atividade física, ela só faz isso quando é feita de grande intensidade e de longa duração. A atividade física habitual do indivíduo não atleta, ela serve para um condicionamento e auxilia no controle de doenças. Então, é recomendado que se faça pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, o que equivaleria a uma caminhada um pouco mais intensa por pelo menos 30 minutos por dia. Factível para a maior parte das pessoas. Isso ajuda no controle das doenças, não só do diabetes. A gente conversava aqui sobre essa situação e muita gente falta o estímulo para começar, obviamente fica esperando, né, a orientação de um médico. Que orientação a senhora daria a essas pessoas para dar o pontapé inicial? A orientação deve ser sempre passar no médico e fazer a sua avaliação clínica, que no indivíduo jovem e saudável deve se basear apenas na história clínica e num bom exame físico. Se o indivíduo não tem morbidades, hipertensão, diabetes, lipidemia e não tem queixas relacionadas a doenças agudas que possam levar à morte, como angina, dor no peito, dispneia, ou seja, falta de ar ao fazer atividade física, ele está liberado para a maior parte da atividade simples, que é uma caminhada, por exemplo, sem a necessidade de nenhum tipo de exame, apenas avaliação. Se por acaso ele tem algum tipo de problema como diabetes, hipertensão, tem mais do que 40 anos de idade, além do exame físico e da história clínica feita pela avaliação anual, por exemplo, com um clínico, um médico, e ele precisará acrescentar alguns exames para que ele possa fazer essa atividade física com segurança. Mas, em geral, assintomático, a caminhada está liberada para a maior parte das pessoas, desde que elas não apresentem nenhum sinal nem sintoma de doença durante a prática da atividade física. A gente falava de prevenção, mas focando já na pessoa que tem a diabetes, né? De que forma essa atividade física pode auxiliar, até pode deixar ela um pouquinho mais à vontade para determinados alimentos, se de fato conciliar uma boa dieta com a atividade física? A atividade física no paciente portador de diabetes, ela é extremamente importante. Ela auxilia no controle da glicemia, porque imagine, o indivíduo tem uma glicemia muito alta, sobra açúcar no sangue. Na hora que a gente faz atividade física, esse açúcar ele é consumido pela musculatura. Então ajuda para poder controlar a glicemia, baixando essa glicemia no sangue. Então, fazer atividade física não só proporciona um condicionamento cardiovascular, mas também auxilia no controle da doença. É extremamente recomendável. E não precisa ser uma atividade física programada em academia. Uma vez liberado pelo médico, não tendo um problema agudo que limite aquela atividade, uma caminhada habitual como essa que a gente está vendo várias pessoas fazerem aqui, já auxilia no controle do diabetes. E aí, com que frequência a gente deve orientar esse paciente? Então, a frequência recomendada pelas sociedades é de 150 minutos por semana. Mesma frequência para prevenção, né? Mesma frequência para prevenção, que seria o mínimo de 30 minutos por dia. Caminhada leve, mas que possa suar um pouco, desde que o indivíduo não tenha nenhum sintoma. Se em algum momento ele apresentou dor no peito, falta de ar, alguma queixa física, ele deve voltar ao seu médico e procurar auxílio, tirar essa dúvida se há algum problema, mas auxilia muito no controle. O ideal é praticar essa atividade física alimentado? O ideal, sim, se o indivíduo ele faz uso de medicações que possam promover a queda da glicemia, o ideal é que antes da atividade física faça uma medida dessa glicemia e faça o uso de algum alimento, pode ser uma fruta, pode ser uma barrinha de cereal, para que ele não tenha queda da glicemia durante a prática. Olha aí, então dicas importantíssimas para a gente ser mais saudável. É com você, Jéssica.